Os olhos da pantera. Nem sempre nos casamos quando estamos loucos. Um homem e uma mulher, reunidos pela natureza, estavam sentados num banco rústico no fim da tarde. O homem era de meia idade, magro e moreno, com uma expressão de poeta e aparência de pirata. Um homem capaz de chamar a atenção. A mulher era jovem, loira, de maneiras graciosas, com algo em seu aspecto e em seus movimentos que fazia pensar na palavra ágil. Vestia uma roupa cinzenta, cuja superfície era desenhada por estranhas figuras de cor marrom. Talvez fosse bonita. Era difícil dizer, porque seus olhos prendiam a atenção mais do que tudo. Cinza esverdeados, longos e estreitos, tinham uma expressão misteriosa. Mas de uma coisa se podia ter certeza, eram perturbadores. Cleópatra talvez tivesse tido olhos assim. O homem e a mulher conversavam. Sim, disse a mulher. Deus sabe que eu amo você. Mas não quero me casar, não posso e não vê. Irene, você já disse isso muitas vezes, mas nunca me deu uma razão. Tenho o direito de saber, de entender, para pôr à prova a minha coragem, se é que a tenho. Dê-me uma razão para amar você. A mulher sorria por entre as lágrimas lívida, mas o homem não recebeu a frase com humor. Não, para com isso, não há razão alguma. Uma razão para não se casar comigo. Tenho o direito de saber. Preciso saber e vou saber. Ele se levantara e estava de pé diante dela, com as mãos crispadas, o senho franzido, semelhante a uma carranca. Por seu aspecto parecia prestes a ameaçar estrangulá-la para que ela falasse. Ela parou de sorrir. Simplesmente encarou com um olhar fixo e imóvel, desprovido de emoção ou sentimento. Mas havia nele alguma coisa que demorou a raiva do homem, fazendo-o estremecer. Você quer mesmo saber a minha razão? Perguntou ela num tom de voz mecânico, um tom que parecia seu olhar transformado em som. Por favor, se não for pedir demais. Aparentemente, a principal criatura de Deus estava cedendo o terreno para a companheira. Muito bem, pois você vai saber. Eu sou louca. O homem se levantou, depois olhou incrédulo, tendo consciência de que deveria estar achando graça. No entanto, mais uma vez o senso do humor lhe faltava, e apesar de não acreditar, ficou profundamente perturbado por aquilo em que descria. Nem sempre nossas convicções e nossos sentimentos estão afinados. É o que os médicos diriam, continuou a mulher. Se soubessem, eu mesmo prefiro classificar como um caso de possessão. Sente-se que vou lhe contar tudo. Sem dizer palavra, o homem voltou a sentar-se ao lado dela no banco rústico, junto ao caminho. Bem em frente a eles, no parque leste do vale, as montanhas já estavam incendiadas pelo pôr do sol, e a quietude parecia anunciar o anoitecer. Aquela solenidade misteriosa e significativa tinha penetrado a alma do homem. No mundo espiritual, assim como no material, surgem sinais presságios de noite. Evitando olhá-la e sempre que o fazia, consciente do terror indefinável que aquele olhar, apesar de sua beleza felina, provocava, Jenner Branding ouviu um silêncio, a história contada por Irene Marlowe. Em deferência ao leitor que pôde ver com preconceito a falta de arte de um narrador inexperiente, o autor destas linhas substituiu sua própria versão pelas palavras dela. 2. Um quarto pode ser pequeno demais para 3, mesmo que se esteja do lado de fora. Num casebre de madeira, com apenas um quarto rudemente mobilado, estava uma mulher agachada de encontro à parede, apertando contra um seio uma criança. Do lado de fora, uma floresta fechada estendia-se por muitos quilômetros em todas as direções. Era noite, e o quarto estava envolto no mais absoluto negror.
Nenhum olho humano teria sido capaz de discernir a mulher e a criança. E, no entanto, eles estavam sendo observados de perto e estreitamente, sem que, nem por um segundo sequer, houvesse um desvio da atenção. E esse é o facto crucial de parte da nossa narrativa. Charles Marlowe pertencia àquela classe de homens, hoje desaparecidos, que eram pioneiros de florestas, homens cujos ambientes naturais eram a solidão das matas que se estendiam ao longo da encosta oriental, do Vale do Mississippi, os Grandes Lagos ao Golfo do México. Por mais de 100 anos, esses pioneiros se embrenharam cada vez mais em direção ao oeste, geração após geração, com seus rifles e machados, exigindo da natureza e de seus filhos selvagens um pedaço de terra aqui e ali para plantação, que logo seria reclamado e finalmente arrancado por seus sucessores, menos aventureiros, mas sem dúvida mais prósperos. Até que chegaram ao fim da floresta e deram com o campo aberto, desaparecendo como se estivessem despencando num precipício. O pioneiro das florestas já não existe. O pioneiro das planícies, aquele cujo objetivo foi ocupar e dominar 2/3 do país no espaço de apenas uma geração, e uma criação diversa, e sem dúvida inferior, juntamente com Charles Marlowe, em meio àquelas paragens selvagens, dividindo com ele os perigos, a dureza e as privações de uma vida estranha e estéril. Estavam sua mulher e uma criança, com os quais Marlowe, numa atitude típica dos homens da sua estirpe, para os quais as virtudes domésticas eram uma religião, tinha profunda ligação. A mulher ainda era jovem e, portanto, bonita, mas era também nova demais para se sentir bem diante do terrível isolamento da vida que levava. Mas mesmo negando-lhe um imenso potencial de felicidade, que as satisfações simples da floresta não eram capazes de prover, Deus havia sido generoso com ela, e ela encontrava em seus afazeres domésticos, no bebê, no marido e em poucos livros fúteis, uma abundante profissão para suas necessidades. Certa manhã de verão, Marlowe tirou o rifle do gancho de madeira na parede, demonstrando que estava disposto a ir à caça. "Temos carne bastante", disse a mulher. "Por favor, não saia hoje. Ontem à noite sonhei... um sonho terrível. Não consigo lembrar-me, mas tenho quase certeza de que ele vai se realizar se você sair." É duro admitir, mas o facto é que Marlowe recebeu essa frase tão solene, com menos gravidade do que se poderia esperar diante da natureza misteriosa da calamidade anunciada. Para dizer a verdade, caiu na risada. "Tente se lembrar", falou. "Talvez você tenha sonhado que o bebê tinha perdido o dom de falar." Ele obviamente se referia ao facto de que a neném, agarrada à barra do seu casaco de ganga, com os dedinhos rechuchidos, emitia aquele preciso instante um parecer sobre a situação, através de uma série de exultantes gus-gus, inspirados pela visão da capa de pele do guaxinim usada pelo seu pai. A mulher desistiu. O humor não era seu forte e ela não tinha como encontrar as provocações do marido. E assim, com um beijo na mãe e outro na criança, Marlowe saiu de casa, fechando a porta e deixando para trás para sempre sua felicidade. A tardinha ainda não voltara. A mulher preparou o jantar e esperou. Depois botou a menina na cama e cantou baixinho para ela, até que a criança dormiu. Nessa altura, o fogo no qual havia cozinhado o jantar já se extinguira, e o quarto estava iluminado apenas pela luz de uma vela. Mais tarde, ela colocaria a vela na janela aberta, como sinal de boas-vindas ao caçador, caso ele chegasse por aquele lado. Cuidadosamente fechara a porta com uma barra transversal para evitar os animais selvagens que preferissem entrar por ali, em vez de fazê-lo pela janela aberta. 2 hábitos de feras predadoras.
de entrar em casas sem ser convidadas. Ela pouco sabia. Embora com sua intuição feminina, talvez tivesse pensado na possibilidade disso acontecer. Através da chaminé. À medida que a noite avançava, ela ficava mais ansiosa, mas também ia sendo vencida pelo sonho. Até que finalmente estendeu os braços sobre a cama do bebê e repousou a cabeça sobre eles. A vela na janela queimou até o local, bruxuleou e brilhou, ainda por um instante antes de apagar-se. Sem que ela se desse conta, porque agora a mulher dormia e sonhava. Em seu sonho jazia sentada junto ao berço de um segundo bebê. O primeiro estava morto. O pai também. A casa na floresta já não existia, e o lugar onde se encontrava era para ela desconhecido. Havia pesadas portas de carvalho sempre fechadas, e do lado de fora, para ela, fora das janelas, presas às grossas paredes de pedra, havia barras de ferro, obviamente assim pensou ela. Uma medida para se defender dos índios. Tudo isso observou sentindo infinita autocomiseração, embora sem qualquer surpresa. Sentindo o desconhecimento nos sonhos. O bebê no berço estava escondido pela coberta, que por alguma razão ela vacilava em retirar. Mas afinal o fez e se virou diante da face de um animal selvagem. Diante do choque daquela horrível revelação, a mulher acordou, tremendo em meio à escuridão da sua cabana na floresta. Enquanto a consciência de onde se encontrava ia voltando aos poucos, ela temeu pela criança que talvez não fosse um sonho, e certificou-se de que estava tudo bem. Sentindo a respiração do bebê, não pôde deixar de passar a mão de leve em seu rosto. Em seguida, movida por um impulso do qual provavelmente não se dera conta, ergueu-se, tomando o bebê adormecido nos braços e apertando-o contra o peito. A cabeceira do berço ficava encostada à parede, para a qual a mulher agora dava as costas. Erguendo os olhos, viu dois obscenos faiscantes, encarando-a da escuridão com seu brilho verde avermelhado. Pensei que fossem duas brasas na lareira, mas assim que recobrou o senso de direção, teve a inquietude e certeza de que não brilhavam no ponto do quarto onde a lareira devia estar. E mais do que isso, que estavam muito acima, quase na altura dos olhos, e de seus próprios olhos, porque eram os olhos de uma pantera. A fera estava na janela aberta, bem em frente a ela, e a menos de 5 passos. Não via nada exceto aqueles olhos terríveis, mas no horror que a sacudia à medida que tomava consciência da situação, de alguma forma sabia que o animal estava de pé, sobre as patas traseiras, apoiando as dianteiras no peitoral da janela. Isso significava um interesse maligno, e não simples satisfação de uma curiosidade indolente. A certeza daquela atitude era um terror a mais, acentuando a ameaça dos olhos monstruosos, em cujo fulgor toda a sua força e coragem consumiam-se. Ante aquele olhar silencioso e inquiridor, sentiu todo o seu corpo estremecer, nauseado. Os joelhos falharam, e pouco a pouco, instintivamente apoiando-se para evitar que um movimento mais brusco fizesse a fera atirar-se sobre ela. A mulher afundou no chão, agachando-se contra a parede, tentando proteger o bebê com o corpo que tremia, sem tirar por um segundo os olhos das órbitas luminosas que a matavam aos poucos. Não pensou no marido naquele momento de agonia, nem teve esperança ou imaginou que uma forma de se salvar ou escapar. Sua capacidade para pensar e sentir agora se restringia a uma única emoção: o medo do pulo do animal, do impacto do seu corpo, da pancada das suas imensas patas, dos dentes cravando-se em sua garganta, do seu bebê destroçado, imóvel,
Agora, e no mais absoluto silêncio, ela esperou na escuridão, enquanto os momentos se avolumavam como se fossem horas nonas eras. E os olhos demoníacos continuavam lá, de volta à cabana tarde da noite, como um enviado jogando nos ombros. Charles Marlowe tentou abrir a porta, mas esta não cedeu. Bateu. Não teve resposta, arraiou o animal no chão e deu a volta até a janela. Assim que virou a quina da casa, teve a impressão de ouvir pasadas furtivas e um ruído na vegetação rasteira da floresta. Mas fora algo muito sutil, para que tivesse certeza, mesmo com os seus ouvidos treinados. Aproximando-se da janela e vendo com surpresa que estava aberta, jogou a perna por cima do peitoril e entrou. Tudo era silêncio e escuridão. Tateou até à lareira, riscou um fósforo e acendeu uma vela. Em seguida olhou em torno. Agachada no chão contra a parede, viu a mulher agarrada ao bebê. Quando correu em sua direção, ela se levantou e soltou uma gargalhada. Uma gargalhada interminável, alta, mecânica, desprovida de alegria e de sentido. O riso que se assemelha ao arrastar de correntes. Sem saber ao certo o que fazia, ele estendeu os braços e a mulher colocou neles o bebê. Estava morto. Fora sufocado pela pressão do abraço da mãe. A teoria da defesa. Isso foi o que aconteceu durante uma certa noite na floresta. Mas nem tudo Irene Marlowe relatou a Jane Branding, pois ela própria não sabia tudo. Quando terminou sua história, o sol já estava baixo no horizonte, e o longo crepúsculo de verão começava a mergulhar nos desvãos da terra. Por um instante Branding permaneceu em silêncio, esperando que a narrativa continuasse até chegar a uma ligação com a conversa que a provocara. Mas a narradora estava tão silenciosa quanto ele, e olhava para o outro lado, apertando e desapertando as mãos sobre o colo, como se aquele movimento fosse independente da sua vontade. É uma história triste e terrível, disse Branding, afinal. Mas não me entendo. Você diz que Charles Marlowe é o nome de seu pai. Isso eu sei. Pelo que vejo ou imagino, ele envelheceu prontamente por causa de um grande sofrimento. Mas, perdão, você disse que você... Mas que sou louca, disse a moça, sem fazer qualquer movimento. Mas, Irene, você disse, por favor, querida, não desvie os olhos de mim. Você disse que a criança estava morta, não demente. Sim, aquela. Eu sou a segunda. Nasci 3 meses depois daquela noite, e minha mãe teve a benção de morrer ao me dar à luz. Brandon ficou em silêncio de novo. Sentia-se um pouco tonto e não conseguia pensar no que dizer. Irene continuava olhando em outra direção, sem graça, com um gesto impulsivo. Brandon tentou segurar as mãos que a moça apertara e desapertava sobre o colo, mas algo, ela não saberia dizer o quê, o fez parar. E então lembrou-se vagamente que nunca chegara a tomar nas suas as mãos de Irene. Você acha possível, recomeçou a moça, que uma pessoa nascida nessas circunstâncias possa ser igual às outras? É isso que você chama uma pessoa sã? Brandon não respondeu. Estava preocupado com um novo pensamento que se formava em sua mente. Aquilo que um cientista chamaria de hipótese e um detetive de teoria. Poderia talvez lançar alguma luz, embora uma luz lugubre, sobre as dúvidas acerca da sanidade de Irene, que seu próprio relato não dissipara. Os campos eram ainda virgens, e ao redor das cidades escassamente habitados. O caçador profissional era uma figura familiar na região, tendo sempre entre seus troféus cabeças e peles de animais de grande porte. Havia histórias nem sempre credíveis de encontros noturnos com animais selvagens em trilhas isoladas. Mas assim como surgiam, desapareciam, acabando esquecidas. A mais recente contribuição para essas histórias hipócrifas, que pareciam surgir por geração espontânea em diversas casas, era a de que uma pantera
Uma pantera vinha assustando as pessoas e espiando-as através das janelas à noite. A história causava a sua pequena dose de sensação e já chegara mesmo a ser narrada no jornal local. Mas Branding não lhe dera muita atenção. A sua semelhança com a história que acabara de ouvir o impressionava, parecendo ser do que mais simples coincidência. Talvez uma história tivesse feito surgir a outra, encontrando condições adequadas numa mente mórbida. De imaginação fértil, talvez tivesse crescido e se transformado no conto trágico que acabara de ouvir. Branding lembrou-se de certos detalhes da história e da própria maneira de ser de Monsa, nos quais, movido pela falta de curiosidade do amor, até então não prestar atenção. Detalhes como a vida solitária dela ao lado do pai, numa casa onde, ao que parece, jamais entravam estranhos, ou o curioso pavor que sentia de noite, com muita gente conhecida, comentando que Irene jamais era vista depois de escurecer. Claro que numa mente assim a imaginação, uma vez atiçada, irá incendiar-se num fogo incontrolável, tomando toda a estrutura. E embora isso lhe provocasse imensa dor, já não tinha dúvidas de que ela era insana. Apenas confundiram um efeito da própria desordem mental com sua causa, estabelecendo uma relação imaginária entre sua personalidade e as excentricidades contadas pelos boateiros da região, com a vaga intenção de testar sua nova teoria, e sem uma clara noção de que fazer com ela, Branding disse com gravidade, embora hesitante: Irene, querida, diga-me uma coisa. E imploro-lhe que não tome isso como uma ofensa, mas diga-me. Já lhe disse, interrompeu a moça, falando com um fervor apaixonado que ele não se lembrava de ter percebido nela antes. Já lhe disse que não podemos casar-nos. Será que vale a pena dizer mais alguma coisa? E antes que ele pudesse deter, Irene ergueu-se e, sem dizer mais nada nem voltou a olhá-lo, desapareceu por entre as árvores em direção à casa do pai. Branding se levantara para tentar evitar que ela partisse. De pé ficou olhando em silêncio enquanto ela desaparecia na penumbra. De repente deu um salto como se tivesse sido atingido. Seu rosto assumiu uma expressão de estranheza e de alarme. Por entre as sombras negras que a targavam, pensou ter rapto um breve cintilar de olhos. Sentiu-se tonto por um segundo, sem saber o que fazer. Depois saiu correndo pela floresta atrás dela, gritando: Irene, cuidado, a pantera, a pantera! Logo vencera a densidão da floresta e saía num espaço aberto. Ainda há tempo de ver a saia cinza da moça desaparecendo por trás da porta da casa do pai. Não havia qualquer pantera à vista. Um apelo à consciência de Deus. Jenner Branding, advogado, vivia num chalé nos arredores da cidade. Pé atrás da sua casa ficava a floresta, sendo solteiro e seguido o código moral de Cromniano daquela época e lugar, segundo o qual não poderia usufruir do único tipo de serviço doméstico disponível. O da diarista fazia as refeições no hotel da cidade, onde também tinha seu escritório. O chalé junto à manta era apenas um local que mantinha, sem grande custo, é verdade, como forma de mostrar propriedade e respeitabilidade. Para alguém que for orgulhosamente apontado para o jornal local como o maior jurista do seu tempo. Não seria adequado ser tomado por um sem-teto, embora ele às vezes desconfiasse que ter um teto e uma casa não significava exatamente a mesma coisa. Na verdade, sua consciência dessa disparidade, bem como sua vontade de harmonizar os dois conceitos, eram uma questão de pura dedução, já que se dizia que pouco depois de construir o chalé, seu dono começara a pensar em casamento. A ideia fora longe, a ponto de ele ser rejeitado pela bela, porém excêntrica filha do velho Marlowe, o recluso. Todos acreditavam nisso, porque fora ele próprio quem o dissera e não a moça. Uma inversão da ordem natural das coisas, o que provava a veracidade da versão. O quarto de Branding ficava nos fundos da casa e tinha uma única janela, que dava para a floresta. Certa noite ela se foi acordando por um barulho na janela.
Não saberia dizer com quem se parecia. Sentindo uma leve tensão nos nervos, sentou-se na cama e apanhou o revólver com a preocupação de quem teve o hábito de dormir no térreo com a janela aberta. Ele pusera sobre o travesseiro. O quarto estava envolto na mais absoluta escuridão, mas não estando aterrorizado. Ele sabia bem para onde dirigir a vista, e foi lá que a fixou, esperando em silêncio pela que pudesse correr. Já podia agora discernir vagamente o vão da janela, um quadrado um pouco menos escuro. Logo na parte de baixo do vão surgiram dois olhos incandescentes que brilhavam com um cintilar maligno e sem expressão. O coração de Branding deu um salto. Depois pareceu parar. Um arrepio percorreu-lhe a espinha até os cabelos, e ele sentiu o sangue fugir-lhe das faces. Não poderia gritar, nem mesmo para salvar a própria vida. Mas sendo um homem de coragem, não o teria feito, mesmo que pudesse. Seu corpo covarde podia estar tremendo, mas seu espírito era feito de matéria mais dura. Devagar os olhos cintilantes moveram-se para cima, no que lhe pareceu um movimento de aproximação. E também devagar Branding ergueu a mão direita, segurando a pistola, e atirou. Embora cego pela faísca da arma e tonto pelo estampido, Branding ainda não o viu, ou pensou ter ouvido, o grito poderoso e selvagem da pantera, de som tão humano e de sugestão tão demoníaca. Saltando da cama, vestiu-se às pressas e, de arma na mão, correu para a porta, onde encontrou 2 ou 3 homens que tinham vindo correndo da estrada. Após breve explicação, seguiu-se uma busca cuidadosa pela casa. Do lado de fora da janela havia um grande espaço, onde a grama úmida do orvalho estava amassada e resolvida. Dali surgia uma trilha sinuosa visível à luz da lanterna, que desaparecia entre os arbustos. Um dos homens escorregou e caiu com as mãos no chão, esfregando-as ao levantar-se e sentindo-as pegajosas. Ao examiná-las, viu que estavam vermelhas de sangue. Estando desarmados, um encontro com uma pantera ferida era a última coisa que queriam. Todos desistiram, menos Branding. De lanterna e pistola na mão, embrenhou-se corajosamente pela floresta, vencendo com dificuldade a vegetação mais baixa. Chegou a uma clareira e lá viu que sua coragem fora recompensada, pois ali encontrou o corpo da sua vítima. Mas não era uma pantera. O que era estava escrito até hoje, na lápide gasta de um cemitério da cidade, lá no túmulo junto ao qual por muitos anos seria vista a figura encurvada do velho Marlowe, com seu rosto marcado pelo sofrimento. Que sua alma e a de sua estranha e infeliz filha encontrem paz e reparação. Fim.